Fala, gente querida, bom dia, tudo bem? Estou aqui para compartilhar algo com você. Eu tenho certeza que vai edificar muito o seu grupo pequeno. Estamos apenas iniciando o ano de 2026 e sabemos que Deus tem muito para fazer em nós e também através de nós, é claro, né? Então, deixa eu compartilhar algo aqui com você sobre como ganhar novos discípulos. Sabe, queridos? Jesus nunca chamou os seus discípulos para apenas estarem ou manter uma reunião, mas para gerar pessoas. Esse é o grande propósito da parte de Deus, é que nós cresçamos e multiplicamos, né? Então esse é o propósito original, sabe? Então Jesus não chamou apenas para fazer reunião, mas foi para gerar pessoas. O grupo pequeno não existe para ser cheios de crentes confortáveis, irmãos. Irmão, o grupo pequeno não existe apenas para trazer um conforto, mas para ser um ambiente vivo de discípulos apaixonados por Jesus, onde vidas são alcançadas, cuidadas e também enviadas. Esse é o propósito. Quando um grupo pequeno entende a sua missão, visitantes deixam cada vez mais ser raros para passar a ser pessoas frequentes a este grupo pequeno. Então, quero compartilhar com você três princípios. Três princípios. Eu tenho certeza que vai edificar muito o seu grupo pequeno. O primeiro princípio é o princípio da compaixão. Diga comigo, compaixão. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 9, versículo 36, vai dizer assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e desesperadas como ovelhas sem pastor. Então, Jesus, primeiro, ele olha, ele tem uma visão e vê uma grande multidão. E quando ele olha, a Bíblia vai dizer que o coração dele enche de íntima compaixão. Eles enxergam elas como ovelhas, né, desamparadas, aflitas, sem pastores. Então Jesus atrai pessoas não por uma estratégia, mas por uma compaixão genuína. Olha isso, irmão. Onde há amor verdadeiro, as pessoas se sentem seguras para chegar. A multidão que seguia Jesus porque ele se importava com ela. Ou seja, a multidão só seguia Jesus porque eles percebiam que Jesus se importava com eles. O grupo pequeno ele cresce não apenas por causa de uma organização. Organização é fundamental. Precisamos ter organização. Mas não era só por isso. O grupo pequeno ele não cresce só por uma estrutura, por uma organização, mas por pessoas cheias de amor de Cristo Jesus. Entendeu? Então, assim, ó, líderes que anseiam que seu grupo pequeno cresça e multiplique, ele não espera visitantes chegarem. Entenda isso, irmão. Se você quer seu grupo, que ele cresça, que seu grupo multiplique, então não espere apenas os visitantes chegarem. Mas o líder que quer crescer, ele enxerga pessoas fora do grupo pequeno. Ele enxerga pessoas lá fora, como Jesus viu elas de longe, sabe? Ele ora por elas, pelo nome delas, se envolve com compaixão, a gente fala compaixão, se envolve com a história dela, cria pontes de relacionamentos. Ai, ai, ai. Quando o líder ama pessoas, o grupo pequeno se torna um imã espiritual. Pessoas atraem pessoas quando são amadas primeiro. Olha que interessante, né, irmão? Todo mundo quer ser amado, principalmente hoje, nessa época que nós estamos vivendo na atualidade, aonde pessoas têm uma disfunção muito grande emocional, sabe? O segundo princípio que eu quero testemunhar, falar para você é sobre o testemunho, sabe? O testemunho é um princípio fundamental para o crescimento de um GC ou do grupo pequeno, seja ele de uma célula, seja um life group, seja um grupo que Deus colocou no seu coração. Mas, sobre o testemunho, João 4:29 diz assim: vinde ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?
Ou seja, a mulher samaritana, depois que ela tem um encontro com Jesus, ela sai no meio da multidão e fala para eles: olha, venham, vejam, eu conheci um homem que falou tudo que eu tenho feito. Porventura, esse não é o Cristo, sabe? A mulher samaritana não tinha um cargo, ela não tinha treinamento, mas tinha um testemunho vivo. Uau! Ela não tinha cargo, não tinha treinamento, mas tinha um testemunho vivo. Seu encontro com Jesus foi tão real que gerou curiosidade e fome em outras pessoas, sabe? Então, quando o testemunho ele é forte, ele é verdadeiro, gera curiosidade na vida das pessoas. Visitantes chegam quando o grupo pequeno não fala apenas de Jesus. Não, pastor. Não. O grupo pequeno, as pessoas do grupo pequeno, elas não vão chegarem, não só porque o grupo pequeno fala de Jesus, irmão. Não, pastor, não. É quando vive Jesus. Precisamos viver Jesus. Precisamos viver Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus na nossa vida, amado. O líder que deseja que seu grupo multiplique, estimula o seu grupo a participar ou compartilhar experiências. Não discurso, porque discursos são vazios, experiências ela traz firmamento e motivação na vida de outras pessoas. Discursos são vazios, são palavras vazias, mas quando nós testemunhando daquilo que Deus fez na nossa vida, não tem como, não tem como. Quanto a prova, né, não existe argumento. Amém? As pessoas são atraídas por transformação, não por perfeição. Escute isso. Pessoas são atraídas por transformação e não por perfeição. O grupo pequeno, cheio de testemunhos, se torna um convite aberto para o mundo todo, sabe? Então, os testemunhos, as pessoas vão começar a falar, começam a se conectar, sabe? Talvez aquilo que você tem vivido, que Deus tem feito na sua vida, conecte a vida de outras pessoas. E pessoas possam ter fé e acreditar que é possível Deus também fazer na vida delas. Quando os discípulos vivem uma mudança real, o convite se torna natural e irresistível. Então aqui nós começamos a gerar novos discípulos. O terceiro princípio é o princípio de um ambiente de permanência. Sabe que permanência é fundamental. Atos 2:46 diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Entenda uma coisa: comunhão. Comunhão ele vem de comungar. Comungar significa estar no mesmo propósito, estar na mesma intenção, estar na mesma visão. Isso é comungar, é comunhão. Quando nós nos reunimos para comer, significa partir do pão. Ou seja, a igreja ela era fundamentada na doutrina, na palavra, na comunhão, estava na mesma visão, no mesmo propósito, no partir do pão e também nas orações. Orações é fundamental para o crescimento do cristão. Amém, irmão? Você que é evangélico, você precisa entender que viver um princípio de oração ela é fundamental para a sua sobrevivência espiritual. A igreja primitiva crescia porque oferecia um ambiente espiritual saudável. Ou seja, olha o quanto é importante nós termos um ambiente onde ele é saudável, irmão. A igreja primitiva também não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja sim saudável. Nós podemos ser saudáveis. Não era só uma reunião que estava acontecendo, eles eram uma família espiritual. Pessoas chegavam e ficavam. Ou seja, família tem problema? Sim ou não? Sim. Sua tem problema? Sim. Mas não é porque nós somos família que nós vamos se separar. Você concorda comigo? Então, assim, entenda uma coisa: igreja é um ambiente familiar, é um ambiente espiritual. Então, quando nós entendemos isso, que a unidade ela traz o crescimento e a perfeição do corpo, a unidade ela traz o crescimento e aperfeiçoa o corpo, nós conseguimos conviver com as diferenças um do outro, entendendo que todos nós somos imperfeitos e servimos a um Deus perfeito, sabe? Então, com isso, pessoas começam a chegar e começam a ficar. Então, não basta apenas nós atrairmos visitantes, nós precisamos reter discípulos apaixonados por Jesus. A questão não é só atrair visitante, o visitante é a primeira leva. Então, nós atraímos eles,
mas a intenção é que eles venham permanecer, que os seus corações venham queimar, eles venham estar apaixonados por Jesus. E isso a igreja ela começa a crescer, irmão, saudável, não perfeita, volto a repetir, mas uma igreja totalmente saudável, tá bom? O líder que quer se ver seu grupo pequeno multiplicar, constrói um ambiente onde todas as pessoas elas são participativas, elas participam, elas são cuidadas e também são discipuladas. Irmãos, não tem como haver crescimento sem discipulado. Vou repetir, é impossível haver um crescimento sem discipulado, irmão, porque discipulado ele traz transformação de vida espiritual e de caráter. Tá bom? Então, todo líder que quer ver o seu grupo pequeno crescer, multiplicar, ele constrói um ambiente onde pessoas elas são participantes, elas participam das coisas e elas são cuidadas e discipuladas. Elas, ele forma outros líderes para novos grupos, ele prepara pessoas para cuidar de novas pessoas. Ele o grupo pequeno que permanece gera discípulos e discípulos geram novos grupos pequenos. Você está entendendo? Então, o líder que quer crescer, ele prepara, ele forma novos líderes para novos grupos pequenos. O líder que quer crescer, ele prepara pessoas para cuidar também de pessoas. Então, um grupo pequeno que permanece gera discípulos. E discípulos geram novos grupos pequenos. Amém? Você ainda está aqui? Glória a Deus. Então, para concluir aqui, um grupo pequeno que vive esses princípios deixa de orar apenas por visitante. Então, tem três princípios aqui. Três princípios fundamentais para que a gente possa entender como gerar um crescimento saudável sobre a vida do nosso grupo pequeno. Primeiro, é a compaixão. Primeiro princípio, princípio da compaixão. Segundo princípio, princípio de um bom testemunho. E o terceiro princípio, o princípio da permanência. Então entenda, queridos, que o princípio da permanência ele é fundamental, onde nós temos raízes. Então, o líder de um grupo pequeno que vive esses princípios, ele deixa apenas de orar por visitante e passa a gerar novos discípulos. Deus, escute isso, Deus não confia crescimento a quem não ama pessoas. João 3,16 diz, porque ele amou o mundo de tal maneira e mandou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por pessoas, então Deus não confia crescimento a quem não ama pessoas, mas ele entrega multidões para quem decide cuidar e amar elas com todo o coração. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra edifique você, edifique seu grupo pequeno e que esse ano de 2026 você venha crescer de maneira extraordinária. Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.